Vamos pra 5ª tentativa de gravação desse vídeo, porque eu choro em todas, mas enfim. Ai, a grande notícia é que eu não vou mais morar nessa casa. Nós vamos nos mudar. E o motivo é que eu vou mudar de país e de profissão. Ai, senhor, vamos lá. Bom, há 1 ano e meio, eu e Anthony nos casamos. Depois de 7 meses que nós havíamos nos casado, a gente conquistou essa casa, que é uma casa que eu pensei que eu demoraria 10 anos pra conquistar. Compramos mais uma caminhonete, no caso, que era mais um carro. E conquistamos muitas coisas mesmo, assim, Deus tem sido muito maravilhoso, não tenho do que reclamar, só agradecer. Mas ser grato é diferente de não estar incomodado e de não querer mais. E eu queria algo mais, eu não estava entendendo o que era. E isso acabou gerando várias discussões aqui dentro de casa, vários desentendimentos que foram sendo resolvidos. Acho que isso foi trazendo mais maturidade também, até pra eu entender. Foi muito tempo de terapia também. Quero que vocês não se assustem, não achem que foi uma decisão por impulso. Mas faz 1 ano, desde que a gente comprou essa casa, mais ou menos desde fevereiro, março, por aí, que eu estou em um estado de sofrimento. E eu não entendi o que era. Até que em agosto, eu descobri um possível distúrbio sociocomportamental, mental, e esse distúrbio possível distúrbio que não tem diagnóstico, explicou muita coisa mesmo assim na minha vida inteira, e me fez tomar decisões mais conscientes, né, mais corretas. Enfim. Em novembro eu acabei indo viajar para atender fora de Campo Grande, me senti muito valorizada. E em um dia de atendimento eu fiz o que acabo muitas vezes eu fazendo em 1 mês aqui em Campo Grande, na cidade onde eu moro. E eu me senti completamente desvalorizada, explorada, sem muitas contas pra eu ganhar muito bem, pra eu manter minha qualidade de vida aqui no Brasil. Eu gasto muito. Apesar de eu faturar muito bem, vender muito bem, lucrar muito bem, acaba que eu me torno refém disso, né? Refém de pagar contas, impostos e funcionários. E isso foi ao longo da vida inteira da minha mãe. Eu estava seguindo os passos e trilhando um caminho parecido com o da minha mãe, apesar de serem especialidades diferentes. E eu cheguei no ápice, assim. Eu cheguei na onde todo mundo quer estar. Que é ter minha clínica própria, ter funcionários, ter uma clínica funcionando sozinha, sem mim, ir para atender só, ir para fazer venda só. E isso é muito glamourizado dentro do digital, né? Todo mundo quer isso. E eu, por muito tempo, achei que era o que eu tava querendo. Porque eu queria me inserir numa comunidade. E aí eu me inseri numa comunidade. Eu me inseri numa comunidade aqui de Campo Grande e em sequência me inseri numa comunidade a nível Brasil. E eu vi que, cara, eu ia acabar tendo que viver muito por mostrar quem eu sou, como funciona. Eu ia ter que partir pro caminho de dar curso. Eu ia ter que de aumentar minhas responsabilidades, minhas demandas para aumentar mais meu faturamento, sendo que o meu faturamento, ele é suficiente, mas tem meses que são bons e tem meses que são muito bons e tem meses que são ruins. E isso é dentro do mercado, de qualquer mercado que você for vender, enfim, atuar. E eu achei que quando eu me tornasse dentista, eu ia me tornar somente dentista e depois só especialista em harmonização. Mas acaba que nós, dentistas, né, que temos clínicas, nós nos tornamos empresários muito tributados. E aí, eu nunca fui de desistir. Mas eu desisti. Eu desisti de me provar o tempo todo. Eu desisti de ter que conquistar uma venda. Eu desisti de tentar provar minha autoridade. Eu desisti de tentar provar que sou boa. Eu desisti. E tem algo muito bonito em desistir. Que você pode recomeçar. Eu não sei, mas Deus é muito bom comigo. Deus é muito bom comigo. Eu nem sei dizer o quanto Deus é bom comigo. Mas nessa viagem pra novembro, eu tava muito cansada. Outubro e novembro foram meses assim que eu fui arrastada. Aconteceu muita coisa. Eu fiz um evento para as minhas pacientes, todas do ano todo que tinham feito botox comigo, foram convidadas para fazer yoga. Era um café da manhã com yoga e aí ia ter poderiam fazer o botox no mesmo dia. E só 3 pacientes foram no evento. O resto marcou durante a semana. Ninguém compareceu ao café da manhã.
e ninguém fez yoga de pacientes. E eu acho que isso foi a minha virada de chave. Ninguém tava ali porque sou eu. Ninguém, no fundo, me reconhecia como eu sou. Como eu gosto de yoga, eu gosto desse movimento. E eu tava tentando cativar pessoas erradas. As pessoas erradas. O ambiente errado. Eu tava tentando me encaixar num ambiente que talvez não tem nada de errado elas não terem ido fazer yoga. Mas talvez não fosse o caminho certo. Talvez não é o perfil da paciente que eu procuro. E aí eu fui muito triste nesse dia. Porque também eu tive uma funcionária que acabou perdendo um bebê nesse dia. Então foi uma sensação, sabe? Uma sensação... Eu tava organizando já fazia 2 meses esse dia. Uma sensação de profundo luto. Pela Stephanie empresária, pela minha funcionária. Eu comecei a ficar muito preocupada com a funcionária. E eu comecei a me sentir muito julgada também pela funcionária. Porque ela tinha organizado no dia anterior. E talvez pelo esforço, sabe? Ela achou que pelo esforço talvez ela poderia ter tido a perda do bebê. E eu me senti muito responsável por ela. E eu pensei, cara, será que é isso que eu quero? E aí, chegando nessa viagem, nesse lugar de atendimento em outro estado, eu fui no centro cirúrgico. E aí eu vi os médicos atendendo e eu vi que a demanda, eles não precisavam captivar paciente nenhum. Às vezes o paciente nem sabia quem que ia operar ele, mas a demanda acontecia, ele ia operar e o paciente saía grato. O médico era responsável durante o procedimento e acabou. Depois dava alta e vida que segue. E a enfermeira não era responsabilidade do médico. E a pessoa que limpa, a técnica, também não era responsabilidade do médico. E aí eu vi os médicos trabalhando em perfeita sincronicidade e aquela empresa, porque o hospital acaba sendo uma empresa, o centro cirúrgico acaba sendo uma empresa, girando automaticamente com cada um fazendo suas devidas funções. E eu, no meu papel de dentista, tendo que fazer tantas outras funções como marketing, gestão, recursos humanos, pensando, né, nos recursos humanos, conversando com contadora, pensando em marketing, contratando empresa de marketing, descontratando. E foi um ano de gravação de conteúdo, roteirização. Eu fiz muita coisa. E graças a Deus eu fiz tanta coisa, eu não fiquei parada, eu fiquei movimentando, mas eu cansei. E eu cheguei no meu limite emocional. Eu cheguei no início de burnouts, várias vezes durante o ano. E aí eu parava, meu corpo reagia, eu ficava doente, aí eu me recuperava e eu voltava. E aí eu decidi, porque me deram uma oportunidade. Deus me deu a escolha. E o meu padrasto, que já foi dentista, perguntou pra mim: você quer ajuda? Você quer ser médica? E eu, sem pestanejar assim, eu vi uma saída, sabe? Eu pensei, quero. Eu tenho medo, mas eu quero. Eu tenho medo de recomeçar, mas eu quero. Muito. Então veio a oportunidade de alguém me ajudar a sair da situação que eu tava vivendo. E aí eu fiquei relutante porque, bom, eu sou casada, né? E nós temos uma casa, temos uma vida e tava tudo estruturado, né, amor? Sim. Né? Você vai aparecer agora, você quer ficar aqui, você vai aparecer. E aí eu cheguei pra conversar com o meu digníssimo administrador e num primeiro momento ele ficou relutante. Mas a gente começou a colocar na balança os pós e contras. Não é uma cidade muito longe daqui, é uma cidade de fronteira, então eu posso atuar no Brasil como harmonizadora. Não sei se vou atuar como dentista, né? Talvez só essa parte de harmonização mesmo, que é a que dá muito retorno financeiro, que é a que eu mais estou fazendo no momento. Então, a priori é manter os meus pacientes ainda aqui, na cidade onde eu moro, que é Campo Grande, e é só cerca de 300 quilômetros da cidade onde eu vou residir. Vir aos finais de semana atender só procedimentos estéticos, né, que não tem risco de cair dente, não tem risco de fraturar dente, o retorno é num período maior, de 15 dias, e enfim, colocar essa casa para venda. Então, dessa forma, a gente criaria, né, uma liberdade, querendo ou não, financeira, de trabalho também. Eu trabalharia menos, diminuindo meus outros atendimentos dentro da área da odontologia.
concentraria minha agenda em dias que as pessoas preferem fazer procedimentos estéticos e estudaria para fazer algo, né, que eu senti vontade de fazer. E eu nunca imaginei que depois de formada eu faria outra faculdade. Na verdade, eu tinha pavor disso. E eu já tive outras oportunidades de estudar medicina. Mas eu acredito que na época, que foi logo depois do ensino médio, eu não tinha maturidade emocional para isso. Eu acho hoje que eu estava vivendo um processo depressivo, que nunca foi diagnosticado. Na época, eu era muito deprimida mesmo, eu não tinha vontade de nada, eu só queria parar de ser um peso para os meus pais. E apesar de que se eu tivesse estudado um pouquinho mais, sei lá, 6 meses a mais, eu teria passado, porque eu passei na Universidade Federal, né, em odontologia, em 4º lugar. Então, assim, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, com toda certeza eu teria passado em medicina na época. Mas não era algo que eu tinha maturidade, eu não tinha mais mentalidade pra estudar mais, sabe? Eu só queria parar de ser um peso e parar e me formar logo pra começar a trabalhar logo. Eu acho que essa vontade de me tornar logo independente financeiramente dos meus pais me fez tomar essa decisão que hoje, pra mim, é um presente já ter uma formação. Porque eu vou estudar a medicina de uma maneira diferente, com uma outra mentalidade, com uma outra maturidade. E já vou certa no que eu quero fazer, sabe? Já decidindo o que eu vou fazer logo depois que eu me formar. E também surgiu a oportunidade de fazer fora do país, né? Que acabou que a custo-benefício ficou melhor eu não fazer dentro do Brasil, fazer fora. Porque talvez eu nem sei se eu quero atuar no Brasil, né? Já estava sabendo do mercado de Assunção. Eu tenho alguns pacientes de Assunção, todos eles me falavam para eu ir para Assunção, para eu trabalhar como dentista em Assunção. Mas, bom, não sei a língua, sei muito mal, falo muito mal castelhano, não sei guarani. E talvez até essa época de estudar novamente medicina me coloque num papel de aprendiz da língua também e me abra portas em outros lugares do mundo. A faculdade que eu escolhi é uma faculdade que tem veiculação, tem parceria com algumas faculdades de Miami e algumas faculdades da Espanha. Então, não necessariamente eu sinto a necessidade de revalidar meu diploma dentro do Brasil, até porque não sei como será o Brasil daqui a um tempo. Não sei se pra mim vai conver atuar aqui no Brasil, porque por todas essas questões tributárias, enfim, tudo mudando o tempo todo. E eu sinto na pele muito, muito, muito latente, assim, isso. E como isso impacta na minha vida, na minha qualidade de vida. Então, nós somos um casal que somos acima da média, somos classe média alta, muito novos, porém nós não conseguimos usufruir de tantas coisas que queremos, porque tem muito tributo. Então a gente paga muito pra viver bem. E a gente não abre mão de viver bem, porque acho que é o mínimo você ter, enfim, uma qualidade de vida que convém com o que você gosta de fazer, né? Então, a gente viu também uma oportunidade do Ian expandir o trabalho dele, ganhar de maneiras diferentes. E foi uma decisão pensada, mas é uma decisão que dá muito medo. De recomeçar dá muito medo, né? Mas eu sinto que vai ser vai ser a virada, a mudança da nossa vida. Não sei se pra bem ou pra mal, mas a gente tem fé, eu tenho fé de que foi uma porta que Deus abriu. Enquanto eu tava pedindo uma saída, sem saber a saída que eu precisava, Deus me mostrou um caminho. E as pessoas que precisam me apoiar e me ajudar já estão me apoiando e já estão me ajudando. E tá todo mundo muito confiante de que vai dar tudo certo. Tá todo mundo muito confiante que eu vou conseguir. Que também tem essa questão, né? Eu tenho medo de não dar conta. Mas se eu dou conta de tantas coisas, né? Porque eu não daria conta de mais uma faculdade. Então é isso. Essa é a grande notícia da mudança. A princípio pro Paraguai. Mais pra frente, não sei se vamos continuar no Brasil mesmo. Já estamos queimando as carroças, né? Nós já estamos queimando todas as nossas carroças aqui do Brasil pra não ter mais como voltar também. Ir pra frente, só pra frente. Porque a vida é isso, ir pra frente. Quem fica pra trás, fica estagnado, acaba que vive sempre as mesmas dores, os mesmos motivos. E eu nunca fui uma pessoa que se contentou em viver assim. Eu sempre vivi fora da zona de conforto. E não seria agora que, apesar de estar confortável, que eu ir um pouco inconformada com a situação, eu ficaria simplesmente aqui e esperaria as coisas melhorarem. Então, é isso, gente.